Amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022, vai acontecer um evento que pode derrubar as criptomoedas, o Bitcoin, e trazer de volta a aversão a risco para os mercados que andaram subindo no mundo todo nos últimos dias. É disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Amanhã temos um evento extremamente importante e eu também tenho algumas atualizações em relação às operações que eu estava compartilhando com vocês nos últimos dias. Então, se vocês querem entender o que vai acontecer amanhã, como esse evento vai impactar, no que vocês precisam prestar atenção amanhã e como eu estou me posicionando, assistam esse vídeo até o final. Mas antes, galera, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, se ainda não é inscrito aqui no canal Betgráfico, se inscreva, ative o sininho e deixa o like, interagindo com o conteúdo. Quando você é inscrito no canal e interage com o conteúdo, o YouTube entende que você quer receber notificações de conteúdos desse canal e ele vai te mandar. Se você assiste, não está inscrito, não deixa o like, não comenta, o YouTube entende que você não gosta tanto desse conteúdo e não vai ficar te mandando notificações, beleza? Mas chega de enrolação, então vamos lá falar da situação do nosso queridinho Bitcoin. Bem, pessoal, nos últimos dias eu vim defendendo a tese de que a gente teria um fundo duplo no Bitcoin, mas como eu sempre comento aqui, os gráficos são importantes, os padrões gráficos nos dão dicas extremamente valiosas, mas no momento o que está mandando no Bitcoin, nas criptomoedas, é a macroeconomia. Então a gente precisa olhar para o que está acontecendo principalmente lá nos Estados Unidos, que é o país que sua política monetária acaba definindo a política monetária do mundo inteiro e, consequentemente, o desempenho dos mercados no mundo inteiro. Bem, por lá as coisas estavam indo bem nos últimos dias, os mercados subiram, o SP500 fez um rally nos últimos dias, aí ele chegou a subir mais de 10% em pouco espaço de tempo, mas a coisa pode mudar amanhã, pessoal. Bem, gráfico do Bitcoin, a gente continua naquela, tá? O gráfico aí tem um fundo duplo ali, mas qual que é o nível de confiabilidade? Se as coisas piorarem amanhã, será que o Bitcoin vai buscar o alvo? Eu duvido, tá, pessoal? E a gente segue na tendência de baixa. Se a gente segue desde novembro uma tendência de baixa, a gente deve ser cauteloso, tá? A gente deve prestar bastante atenção, porque qualquer evento negativo pode fazer o mercado retornar para essa tendência. Desde junho a gente está andando de lado, o mercado não muda de preço, mas a tendência principal é de baixa. Então a gente deve sempre ser mais cauteloso, olhar bem o que está acontecendo. E galera, essa subida que a gente viu no Bitcoin nas últimas semanas foi basicamente um movimento acompanhando bolsas americanas. Mas, Tainan, o que fez as bolsas americanas subirem nesse intervalo de tempo? Bem, pessoal, um dos motivos que vem sendo apontado por muitos analistas do mercado para essa alta que a gente está vendo nas bolsas americanas e, consequentemente, nas criptomoedas é o nível de caixa. Pessoal, esse gráfico aqui mostra o nível de caixa dos hedge funds, dos grandes hedge funds do mundo, tá? E a gente vê que em maio de 2022, quando esses dados foram divulgados, ele estava já batendo um nível recorde de caixa, estava um nível de caixa maior do que no auge da Covid-19 em abril de 2020. Estava, pessoal, no maior nível de caixa desde 2000, desde quando aconteceu o 11 de setembro, tá? Então, assim, a gente está no maior nível de caixa dos últimos 20 anos. O que acontece? O que é esse nível de caixa? Os grandes fundos, eles venderam ações, venderam ativos de risco e estão com o dinheiro na conta, tá? Ou seja, muito dinheiro que está parado. Então, quando vem alguma notícia boa, alguma notícia menos ruim e o mercado está parado, é o suficiente para fazer os mercados darem essa subida rápida, como o SP500 fez nas últimas semanas, uma subida de mais de 10%, e o Bitcoin saiu da região dos 18, 19 mil e foi para a região dos 20.500. Além desse fato de nós termos, nesse momento, muito caixa, a gente teve também, no dia 17 de outubro, uma segunda-feira, um analista do Morgan Stanley, muito pessimista e muito respeitado em Wall Street, o Michel, ele falou, galera, que via a possibilidade do SP500 subir até 4.150 pontos. Então você teve um analista considerado cauteloso, de uma das casas de análise que mais costumam ser pessimistas e muito respeitadas no mercado, falando que o SP500, que estava até então na região dos 3.600 pontos, poderia ir a 4.150 pontos.
E um dos motivos que ele apontava era justamente esse excesso de caixa por parte dos investidores, dos hedge funds, e também o fato de o SP500 estar naquele momento em sua média móvel de 200 semanas, que muitos de vocês já devem saber que é o nível mais importante de suporte técnico, de suporte dinâmico nos mercados. A média móvel de 200 semanas é essa linha azul que eu coloquei aqui no gráfico, tá? Aqui é o gráfico do SP500 e eu tô colocando aqui o gráfico do SP500 desde 2012, desde 2010. E uma coisa que vocês veem, pessoal, na maior parte das vezes, quando as bolsas americanas, o índice SP500 bate na média móvel de 200 semanas, que é a linha azul, ele sobe, tá? Por quê? É um ponto de suporte. Não é sempre, mas a gente vê que a maior parte das vezes nesses últimos 10 anos em que bolsas americanas caíram para esse nível, elas subiram. Então é natural ocorrer pelo menos um repique de alta. A gente teve um momento, galera, onde as bolsas americanas perderam essa média móvel de 200 semanas e caíram bem abaixo aqui no gráfico do SP500. E esse momento foi na crise do subprime, ali por volta de 2008, 2007. E o que aconteceu? Mesmo assim, quando os mercados bateram ali na média móvel de 200 semanas, o mercado fez um repique, tá? O famoso rally de bear market. Vejam, ali de 2007 até 2008, o mercado estava caindo. Quando ele encontrou a linha azul, a média móvel de 200 semanas, o SP500 fez um pequeno rally, tá? Ele chegou a subir ali naquele período em torno de 13%, em questão ali de algumas semanas. O famoso rally de bear market mostra que mesmo quando essa média foi rompida, ela ainda foi suporte. Ela não foi rompida de primeira. Então, uma média muito respeitada. E nas últimas semanas, aí, durante o meio de outubro, a gente viu o SP500 batendo nessa média móvel, pessoal. Umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, o SP500 estava exatamente nesse nível de suporte. O que fez, somado ao nível de caixa e também algumas notícias boas que apareceram, o mercado promover esse movimento de alta que acabou sendo sentido no Bitcoin, que apesar de não ter feito uma alta tão grande, tão significativa, ele andou subindo. Só na semana passada subiu mais de 5%. Algumas semanas atrás o Bitcoin estava ali na região dos $19.500 por aí. Mas tem um porém, galera. Hoje, esses mesmos analistas do Morgan Stanley vieram falando que a próxima reunião do Fed é crítica para o SP500. Quando que é a próxima reunião do Fed, galera? Próxima reunião do Fed é amanhã, dia 2 de novembro. Dia de feriado aqui no Brasil, feriado dos finados, e o Fed vai estar lá se pronunciando, decidindo um novo aumento da taxa de juros, que até então o mercado espera que seja de 0,75. É o mais provável que eles deem isso mesmo, já é um aumento grande aí, considerando os mercados. E o principal estrategista do Morgan Stanley falou, ele retirou essa previsão de um rally até 4.150 pontos. Por que que ele mudou a visão? Porque é simples, pessoal, o mercado subiu nos últimos dias também por causa, além do nível de caixa, além dessas análises deles, além da média móvel de 200 semanas, surgiu uma narrativa de que o Fed iria fazer algo conhecido como pivotar, ele iria mudar. Por quê? A gente teve o Banco Central do Canadá e Banco Central da Austrália algumas semanas atrás dando altas de juros abaixo do esperado. Por que que eles fizeram isso? Porque eles estão começando a se preocupar com a possibilidade de recessão. Sim, eles querem combater a inflação, mas eles estão com medo de acabar causando uma recessão desnecessária e os investidores começaram a especular que o Fed iria fazer isso na sexta-feira da semana anterior. No caso da semana no dia 21 de outubro, a gente teve aí até um jornalista lá do jornal The Wall Street Journal soltando que tinha conversas internas entre membros do Banco Central dos Estados Unidos, membros do Fed, de talvez não pegar pesado. Isso aí animou mais os mercados. Os mercados subiram na última semana, muito pautados também nessa narrativa. Só que, galera, temos problemas, tá? E um desses problemas apareceu justamente hoje. Não sei se vocês se lembram, ontem eu disse que hoje às 11 horas da manhã teríamos dados extremamente importantes para serem divulgados. Um desses dados era o PMI industrial ISM relativo ao mês de outubro. E, galera, era esperado 50, veio 50,2. O que isso mostra? Isso mostra o setor industrial lá nos Estados Unidos mais forte. Os pedidos de gerentes de compra aumentaram, tá? Acima do que os economistas projetavam. Isso mostra que a economia está forte, ou seja, Fed, você precisa esfriar essa economia para combater a inflação, então
pode subir os juros, pode pegar pesado, não se preocupe porque a economia ainda está sólida. E aí, como se não bastasse esse dado aqui, vindo, mostrando o setor industrial nos Estados Unidos mais forte, veio também a oferta de empregos lá nos Estados Unidos. E o que esse dado mostrou, pessoal? As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos cresceram acima do que era esperado, sugerindo que a demanda por mão de obra está forte. E lembrem-se, galera, uma das principais causas da inflação hoje nos Estados Unidos, uma das coisas que está mantendo a inflação alta, a gente viu há poucos dias atrás o PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, vindo acima do esperado, está causando isso, é principalmente a falta de mão de obra. O setor de serviços está puxando a inflação. O petróleo ele já caiu, galera. O petróleo está se mantendo estável. Várias matérias-primas já caíram com a perspectiva de inflação, mas continua sendo difícil para o empregador nos Estados Unidos, para os empresários, contratarem funcionários. E esse dado veio mostrando isso. Ele veio mostrando que as vagas de emprego aumentaram para 10.717. 10.717.000, tá? Desculpem. Eram esperados 10 milhões. Ou seja, pessoal, 700 e tantas mil vagas a mais do que o esperado. Tá? A gente teve um crescimento do último dado que saiu no mês passado. Aliás, no mês de... O dado de agosto, né? Esse dado aqui é de setembro, viu, pessoal? O dado ele vem um mês depois. Mas em relação ao dado que foi divulgado em agosto, o dado que foi divulgado hoje, que é o de setembro, mostrou um crescimento de 437 mil a mais, pessoal. Então, assim, a gente está vendo o mercado de trabalho nos Estados Unidos ficando mais apertado. A inflação não cede, tá cada vez mais difícil para o empresário americano contratar. Se está mais difícil, ele tem que pagar mais. Se ele paga mais, alimenta a inflação, porque as pessoas com mais dinheiro, se as pessoas têm mais dinheiro, todo mundo está com mais dinheiro, o dinheiro vale menos, tá? O preço dos produtos sobem. E é basicamente esse um dos problemas. E galera, isso veio hoje, às 11 horas da manhã, na véspera da reunião do Fed, me vem os dois dados, galera, os dois dados acima do esperado, mostrando a economia forte, mostrando o mercado de trabalho apertado. O mercado de trabalho é a raiz do problema do Fed hoje, da inflação. Para combater a inflação, eles vão precisar aumentar o desemprego. É cruel? É, mas é basicamente isso. Eles precisam fazer as pessoas, vamos dizer assim, voltar a trabalhar. Hoje, galera, tem em torno de 1,8 vagas para cada pessoa procurando emprego nos Estados Unidos. Tem quase 2 vagas para cada pessoa que está procurando emprego no Brasil, nos Estados Unidos. Uma realidade totalmente diferente daqui do Brasil. Ou seja, uns meses atrás tinha até empregadores pagando $50 só para a pessoa ir fazer a entrevista. Pesquisem isso na internet. No final do ano passado, galera, estavam faltando os produtos na prateleira lá nos Estados Unidos. No final de ano tem mais consumo, enfim. Estava faltando mão de obra, principalmente no setor de transportes. Estava faltando produtos nos supermercados, não porque os Estados Unidos adotou uma política econômica que está fazendo a economia se enfraquecer, mas sim porque falta pessoas para trabalhar. A economia estava tão aquecida naquele momento que não tinha gente para trabalhar e começou a faltar coisas. E é basicamente esse um dos problemas que o Fed precisa combater. E isso significa subir juros. E amanhã a gente vai ter essa reunião, galera. Amanhã a gente vai ter essa reunião e o mercado que estava esperando amanhã, por volta das 3 horas, o Fed falar, não, nós estamos preocupados com a recessão. Pode ser que ele não espere isso mais, tá? E outra coisa, pessoal, essa subida do mercado nos últimos dias foi o famoso compre no boato e talvez um venda no fato, tá? Por quê? O que o mercado estava esperando? O mercado estava esperando que o Fed ia pegar leve. Amanhã pode ser que esse pegar leve do Fed já esteja precificado, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Além disso, além do fato do pegar leve já poder estar precificado, a gente tem ainda o risco dessa declaração ela ser dura. O que o Fed vinha falando quando haviam reuniões, né, quando membros do Fed se pronunciavam em qualquer evento nos últimos tempos, eles falavam, nosso objetivo é combater a inflação, nós não estamos preocupados, se tiver que causar uma recessão, se tiver que derrubar os mercados, a gente vai derrubar, nosso problema é a inflação, a gente não pode deixar essa inflação continuar galopando. Eles estavam falando isso até agora, nenhum membro do Fed veio a público falar que eles estão preocupados com a recessão e amanhã a gente vai saber, galera, se houver algum sinal do Fed
de preocupação com a recessão, pode ser que o mercado se anime e talvez até continue essa alta. Isso aí é uma das coisas que os analistas do Morgan Stanley falaram aí nessa consideração de que talvez o S&P 500 não vá a 4.150 pontos. Outra coisa, galera, taxa de juros para amanhã. É esperado 0,75 e o mais provável é que o Fed dê 0,75. O Fed não costuma surpreender. O que está em jogo agora, galera, é quanto o Fed vai dar de taxa de juros para dezembro, tá? É isso que o mercado quer saber. O mercado estava começando aí há um tempo atrás a precificar 0,75, depois começou a precificar meio, quando começou a surgir essa narrativa de que talvez o Fed desista de pegar pesado. Mas e aí, com esses dados que vieram hoje ruins, o dado de inflação, o último PCI que a gente teve também, não veio nada bom. Será que o Fed tem motivo para pegar leve? A economia americana segue forte, galera. A recessão agora, talvez lá para o ano que vem, mas por enquanto não faz sentido, pelo menos na minha visão. E a inflação ainda está subindo, galera. Ela subiu no último PCI 0,5%. Tá? O núcleo do core PCI veio 0,5%. Ou seja, a gente está vendo inflação ainda forte. O último CPI também veio acima do esperado, veio, se eu não me engano, o dobro do esperado, eu não estou lembrando agora. Tá? Mas a gente está com inflação forte, mercado de trabalho apertado. Vocês acham mesmo que o Fed vai pegar leve nesse contexto onde ele tem muito espaço para agir? Eu duvido, viu, pessoal? Amanhã, às 9h15, a gente tem variação de empregos ADP. Esse dado é importante, tá? Mas, para mim, o mais importante de amanhã é essa reunião do Fed, porque o mercado ele vai saber o que o Fed está pensando, tá? Como que ele vai agir nas próximas reuniões. As taxas de juros já estão altas, essa é uma das subidas mais rápidas da história, e mesmo assim a inflação está persistindo. Bem, galera, dado esse cenário de incerteza, esse problema, eu desfiz a minha posição, tá? Eu não sei se vocês se lembram. Há poucos dias atrás eu tinha dito que eu deixei uma ordem de compra aqui, 10% da minha banca em $20.500 e outra ordem de compra ali na região dos 18.800, se eu não me engano. O stop ele estava ali embaixo também, se eu não me engano, nos 18.300. E hoje, galera, o que eu fiz? Eu cancelei minha ordem dos 18.800 e o que eu tinha comprado aqui em 20.500, eu deixei uma ordem limite, pegou agora há pouco para vender nos 20.500. Ou seja, cancelei minha posição, não vou ficar comprado amanhã, porque eu não sei o que o Fed vai falar. Esses dados hoje vieram ruins, tá? Com esses dados ruins, eu não tenho coragem de ficar posicionado na compra. O risco aqui é grande, galera. Lembrem-se, a tendência é de baixa, a inflação ainda continua forte nos Estados Unidos, e eu prefiro esperar para ver o que o Fed vai falar amanhã. Se ele não deixar muito claro isso na coletiva, se ele não deixar isso na declaração do FONC muito claro, os jornalistas vão perguntar na coletiva de imprensa, tá? Então, o mercado, ele vai provavelmente sair tendo uma perspectiva amanhã, e eu prefiro esperar, galera. Ah, Tainan, mas você iniciou a posição comprada e você já tá fechando? Sim, mas eu fechei no preço que eu abri, eu fechei no 0 a 0. Se eu gastei alguma coisa aqui, foi com taxa, tá? Mas não tô perdendo e, galera, cautela, tá? Infelizmente o momento que a gente está vivendo é difícil, o mercado não está fácil e às vezes é melhor a gente aguardar as coisas para tomar decisões. Vocês podem ver que eu sempre aguardo para os dados saírem para tomar as decisões e não está sendo diferente, tá? A situação é complicada, devemos observar. E a Matic que eu falei ontem, pessoal, que ela poderia subir, como eu deixei bem claro ontem, eu não estava montando posição nela, tá? E ainda bem, né, pessoal? Porque infelizmente a Matic, apesar de eu ver nela esse padrão gráfico, a bandeira de alta que projeta para ela uma subida aí na casa dos 180%, tem que ter coragem para entrar pesado numa altcoin no bear market, tá? E principalmente nesse contexto amanhã, eu não tenho coragem de me posicionar por enquanto. Enquanto eu não ver se o Fed vai realmente mudar de postura, vai começar a falar mais macio, vai começar a demonstrar preocupação com a recessão, eu não vou me expor muito no mercado, tá? Voltei a ficar líquido e se tiver alguma oportunidade, se eu ver alguma nova oportunidade de abrir uma posição, eu aviso aqui. E um conselho importante para quem está tentando operar, para quem faz operações amanhã, evitem operar principalmente durante o horário da declaração do Fed. O horário das 15 horas costuma ser um horário muito perigoso, tá? E galera, esse candle de hoje, ele fechou relativamente pequeno, tá? O mercado ele não fez uma oscilação muito grande hoje. Para quem sabe operar a volatilidade, o Move Contract da FTX amanhã, perto do horário da reunião do Fed, ele pode dar boas oportunidades de operação, beleza? Bem, galera,
Por enquanto é isso, estou aguardando. Se tiver novidades, vocês sabem que eu atualizo. Não tem sido fácil nos últimos dias o mercado de criptomoedas. Desde junho, aliás, está andando de lado, está nessa região dos 20 mil dólares, não vai para lado nenhum. Quando o mercado está andando de lado, é mais difícil de a gente conseguir um lucro, mas em breve a gente deve ter alguma oportunidade. Quanto mais tempo dura uma lateralização, um movimento de estagnação do mercado, mais forte é a tendência. E depois da lateralização vem tendência. Pode ser para cima ou para baixo, não sei, vamos ver. Acredito que o Fed se pronunciando amanhã pode ajudar os mercados a definirem essa tendência e eu vejo um perigo, galera. Eu vejo um perigo, eu acho melhor a gente zerar os riscos e tentar aguardar, beleza? No mais, desejo aí uma ótima noite, uma boa quarta-feira e bons negócios. Até mais, tchau!